Olá, meu nome é Sandra e vamos conversar sobre o texto dissertativo argumentativo nos moldes do processo comunicativo. E falar sobre isso envolve a linguagem, sabendo que linguagem é todo o sistema organizado de sinais, a gramática, que serve como meio de comunicação entre os indivíduos e estabelece o processo comunicativo. Nesse processo comunicativo, o emissor é aquele que inicia esse procedimento, pois permite que a mensagem seja transmitida a um receptor, o qual recebe a ideia. Essa informação recebida é o conteúdo da comunicação, que pode ser um fato, uma opinião ou até mesmo emoções. Essas informações podem ser transmitidas por meio de tipologias textuais, sendo uma delas o texto dissertativo argumentativo. Quando se aborda esse tipo composicional, primeiramente há de se saber o que significa dissertar e argumentar, e, em seguida, quais critérios precisam ser considerados nesse formato de escrita. Assim, dissertar é, de modo sistemático, ou seja, organizado, escrever a respeito de um assunto. E argumentar é organizar de maneira lógica, ordenada e sequencial acerca desse assunto, apresentando razões que comprovem o tema, tendo em vista persuadir e convencer o leitor. Portanto, dissertar envolve redigir de maneira coerente, a fim de que a informação seja compreensível ao receptor. Os argumentos ou as razões são necessárias para confirmar cada ponto de vista. Fatos, dados e citações de autores estudados durante a formação acadêmica do ensino médio são indispensáveis para dar consistência a qualquer argumentação. Dessa forma, unidas essas teorias, dissertar e argumentar, tem-se o texto dissertativo argumentativo muito solicitado em Enem e em vestibulares. Nesse viés, é preciso considerar alguns critérios para se redigir com uniformidade e nexo, procurando fundamentar com fatos válidos e verdadeiros determinada mensagem, tendo em vista uma escrita coesa, coerente, clara, objetiva e sem se desviar do tema. Caso exista texto motivador, analisar a palavra-chave que motivou toda a explicação desse texto, considerando-a como referência para a construção de ponto de vista sobre o tema. Escolher os pontos de vista de modo que estejam relacionados ao tema, a fim de evitar se desviar desse tema, é outro critério. Depois, empregar a estrutura composicional de formato de texto dissertativo argumentativo e organizar as informações nesse padrão, fragmentando o tema em duas partes denominadas pontos de vista, à semelhança de um sumário de um livro. Considerando um texto de aproximadamente 30 linhas, dois subtópicos do tema, seguido das respectivas fundamentações, são suficientes para contemplar dois parágrafos de desenvolvimento, distribuindo o conteúdo de maneira sequencial e em parágrafos distintos. Outro dado é empregar estilo de escrita claro, coeso e coerente. Além disso, aplicar a norma culta do idioma, a gramática, pois dela depende a coesão e também a coerência do texto. Utilizar preferencialmente verbos e pronomes em terceira pessoa para impessoalizar o discurso e tornar a linguagem objetiva. Somando-se a isso, convém lembrar que os subtemas ou tópicos ou pontos de vista para a elaboração dos dois parágrafos de desenvolvimento podem contemplar um parágrafo para a causa e outro para a consequência, ou um parágrafo para o aspecto positivo e outro para o aspecto negativo,
ou 2 parágrafos com um ponto positivo em cada parágrafo, ou ainda 2 parágrafos com um ponto negativo em cada parágrafo. Enfim, as divisões do tema ficam a critério do redator, sendo o fator primordial estipular 2 ramificações para o tema, visando a expor o conteúdo conexo e fundamentando consistentemente ao relacionar os conhecimentos adquiridos durante o ensino médio em literatura, filosofia, sociologia, entre outros, para explicar, justificar, pormenorizar, detalhar, citar e fundamentar cada ponto de vista ou cada subtema nos parágrafos destinados ao desenvolvimento textual. Ademais, além de distribuir os parágrafos de maneira sequencial e com sentido, pormenorizando cada ponto de vista, é preciso também unir esses parágrafos entre si com palavras ou com expressões que indiquem efeitos de sentido de coesão. Coesão significa união entre as partes, que são os parágrafos, de um todo, que é o texto, com elementos coesivos. E exemplos de elementos coesivos que vão unir os parágrafos podem ser considerados de soma, além disso, do mesmo modo, de oposição, por outro lado, em contrapartida, e de finalização, que é para ser utilizado ou para serem utilizados na conclusão, ou seja, logo, diante dos fatos mencionados, conclui-se que esses operadores argumentativos ou elementos coesivos estabelecem, como o próprio nome diz, a coesão textual. Para tanto, é preciso considerar um plano de escrita. E plano de escrita é a base que norteia como o assunto será exposto e como serão divididos os parágrafos da informação nos moldes do texto dissertativo argumentativo. Após selecionado o tema, escolhidos os pontos de vista e determinada a ordem dos parágrafos, são estabelecidos os conteúdos de cada parágrafo, que podem ser da seguinte forma: o primeiro parágrafo pode ser usado para expor o conceito a respeito do tema e as óticas ou pontos de vista sobre os quais o assunto será fundamentado. Dessa forma, a introdução cumpre o papel de apresentar o assunto e os respectivos temas ou pontos de vista sobre os quais esse tema será enfocado, tendo como objetivo direcionar a sequência de parágrafos daquilo que será explicado. O segundo parágrafo, ou seja, o primeiro de desenvolvimento, é reservado para a explicação do primeiro ponto de vista ou da primeira parte do tema, por meio de razões e de fatos que comprovem e fundamentem essa etapa, relacionando com conhecimentos de literatura, artes, sociologia, filosofia, geografia, história, biologia, física, química e educação física, sempre que possível. O terceiro parágrafo, ou seja, o segundo de desenvolvimento, é destinado à explicação do segundo ponto de vista ou tópico do tema, por intermédio de dados verídicos que comprovem e fundamentem essa etapa, relacionando com conhecimentos de literatura, entre outros já mencionados. E o quarto e último parágrafo, o da conclusão, envolve uma intervenção respeitando os direitos sociais e propondo uma possível solução ao problema apresentado nos parágrafos anteriores, ou confirmando esses dados dependendo dos pontos de vista escolhidos. Enfim, é de suma importância considerar o plano de escrita e respectivos critérios antes de iniciar a redação, além de treinar esse processo de escrita.
Segue aqui um exemplo de plano de escrita, considerando um texto de aproximadamente 30 linhas. E lembrando também que tema é o assunto que motivou a escritura do texto todo e o título é um rótulo pertinente ao texto e que está diretamente ligado a ele. Assim, há como um exemplo: título: é necessário? Tema: sociedade consumista. Primeiro parágrafo: expõe-se o conceito, o que é sociedade consumista, e a contextualização, ou seja, condições que envolvam o fato. Feito isso, o primeiro ponto de vista, ou seja, a primeira ramificação desse tema, volta-se para aquisições desnecessárias ou consumismo. O segundo ponto de vista, que é a segunda divisão do tema, está ligado a lixos ambientais e contaminações. E no último parágrafo, como conclusão, tem-se que elaborar uma intervenção por meio da possibilidade de solução ao problema apresentado, porque os dois parágrafos aqui relativos aos pontos de vista envolvem pontos que necessitam ser solucionados. E finalizando, para colocar essa teoria em prática, há aqui um texto exemplo, com o título É necessário? E o texto é: com avanços na produção, o sistema capitalista, notadamente a partir de meados do século XX, fomentou a roda do lucro e do comércio, utilizando como mola propulsora não o consumo necessário para a sobrevivência, mas um consumo desenfreado, sem limite, denominado consumismo. Essa aquisição demasiada, por ser tão incentivada pelo capitalismo da sociedade moderna, acaba comprometendo o meio ambiente, conforme fica subentendido na obra Modernidade Líquida de Zygmunt Bauman. É importante considerar que consumir se difere de ser consumista. Enquanto o consumo busca contemplar a satisfação de necessidades primárias para a sobrevivência, como alimentação, roupas e abrigo, o consumismo é caracterizado pela substituição constante de bens adquiridos, devido a desejos pessoais excessivos de comprar simplesmente pelo prazer de ter, a fim de suprir as despesas da vaidade, segundo a obra Quincas Borba de Machado de Assis, a propósito das ações do casal Palha. Nessa perspectiva, o hábito consumista gera constantemente novas buscas e, com isso, a dissipação. Para atender ao consumismo, recursos naturais são explorados, a fim de que haja produção de matérias-primas destinadas à confecção de bens e de produtos vendáveis. Para Karl Marx, na obra O Capital, os recursos da terra são usurpados e o comércio conduz ao desperdício desses recursos. Nesse círculo, o descarte rápido faz parte do processo, ocasionando a produção de lixos ambientais que favorecem a contaminação por meio de metais pesados e de ácidos, de águas subterrâneas e do solo, modificando as propriedades físicas e químicas desses bens naturais. Portanto, diante dos fatos mencionados, é fundamental uma política pública de gestão sustentável com vistas à reciclagem, à compostagem e à incineração de detritos, além da implementação de cultura de redução de lixo. Também é necessária a conscientização das pessoas a respeito do consumo apenas necessário e responsável, a fim de evitar o descarte de resíduos,
de minimizar impactos ambientais e de atenuar problemas de saúde pública, uma vez que há a interdependência entre recursos humanos e natureza. Desta forma, o primeiro parágrafo aqui colocou em prática o conceito do que vem a ser uma sociedade consumista e situou essa sociedade no tempo e no espaço, colocando em evidência aqui os dois pontos de vista, consumismo e comprometimento do meio ambiente. O segundo parágrafo foi iniciado por um elemento coesivo, é importante considerar, e foi o primeiro ponto de vista considerado, explicado, fundamentado e citado também com relacionamentos de conhecimentos. Próximo parágrafo, terceiro, foi iniciado com um elemento coesivo nessa perspectiva e o lixo ambiental, além da contaminação, como outro ponto de vista, como segundo ponto de vista, foi explicado, fundamentado e citado por meio de conhecimentos relacionados. O último parágrafo, iniciando com um elemento coesivo de conclusão, portanto, possibilitou aqui uma intervenção com uma possibilidade de solução ao problema apresentado. O texto todo foi redigido com verbos e pronomes em terceira pessoa para dar impessoalidade ao texto. E este modelo aqui foi produzido pela professora a título de exemplificação da teoria. Agora, basta rever teoria, comparar com o texto exemplo e treinar várias propostas nesta lógica de raciocínio.